Seja muito bem-vinda ao Em Foco. Maria Luísa Albuquerque não negou a existência de uma lista VIP e garantiu que o Governo não quer controlar politicamente a autoridade tributária. Na Comissão de Orçamento e Finanças, os partidos da esquerda pediram a demissão do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. A Ministra das Finanças mostrou-se surpresa por não ter o seu nome na lista VIP e disse que prefere esperar pelas inspeções em curso e diz que as consequências são para levar até ao fim. Pretender que haja um controlo político de tudo o que se passa dentro da administração pública, Sr. Deputado, do meu ponto de vista, é um desrespeito pela administração pública, é um desrespeito por aquilo que deve ser a capacidade, a qualidade e a autonomia da administração pública. A lista VIP, ou o que quer que seja que se chame, que aparentemente tinha 4 nomes, eu deduzo que não sou VIP, a julgar pelo que saiu a público. Eu sou titular do Ministério das Finanças, mas não serei importante, pelo menos por esse critério, para o caso também não me importa nada, mas surgiu a dada altura a ideia, ou algumas pessoas ficaram com a percepção de que havia aqui algum privilégio para determinadas pessoas em matéria de combate à fraude e evasão. Sr. Deputado, eu isso tenho que dizer muito claramente, que nunca, em circunstância alguma, nada do que foi dito em público pode permitir tirar essa ilação. Aquilo que tem vindo a público e que será devidamente apurado nos inquéritos que estão em curso, era se havia ou não havia algum mecanismo que alertasse quando esses dados eram acedidos, quando alguém fosse ver. Não se está a falar de mecanismos de combate à fraude e evasão fiscal. Aguardarei pelos resultados e faço questão que as investigações vão todas até ao fundo, incluindo a do Ministério Público, porque se tiver havido acesso a informação que constitua crime, tem de ser punido. Rui Paulo Figueiredo e Carlos Silva são os convidados deste Em Foco. Rui Paulo Figueiredo começava por si. A Ministra aqui, nestas declarações retiradas há pouco da Comissão de Orçamento e Finanças, acaba por dizer que não deve haver nenhum tipo de controle político da autoridade tributária. Do ponto de vista do Partido Socialista, e até porque falam na forma como se escolhem os diretores da autoridade tributária, essa já foi uma questão, fala-se também da forma como a autoridade tributária acabou aqui por não respeitar aquilo que seriam alguns trâmites de informação ao Governo. Devia haver um controle maior da política da autoridade tributária ou não? Eu não sei se devia haver um controle maior ou não. Ou seja, parece-me é que isto é uma monumental atrapalhada desde o início. Desde logo há um problema, que é o acesso ilegítimo e uma violação do segredo tributário, no fundo, da generalidade dos portugueses, pelo que se percebe. Porque nós temos de pessoas conhecidas, menos conhecidas, casos de heranças, casos de divórcio, casos de voyeurismo puro de titulares de cargos políticos, de jogadores de futebol famosos, pessoas que aparecem nas revistas sociais, de tudo um pouco tem vindo a público. E, portanto, isso é um problema. É um problema que tem que ser resolvido. Como é que tem que ser resolvido? Com mecanismos de auditoria permanente e de controle. A administração tributária e o Governo, pelos vistos, perante um problema, tiveram uma má solução. A má solução é criar uma lista para depois criar um sistema de alertas. Ainda que experimental, é manifestamente violadora da igualdade de todos perante a Constituição e, portanto, nunca deveria ter ocorrido para este problema esta solução. A seguir, ainda mais infeliz, como eles próprios escrevem, que é, à falta de melhor nome, toca-te chamar lista VIP. E depois, nós de facto não percebemos, a não ser que há aqui um padrão por parte do Governo, que é, o Governo devia ter dito no início, para já, informava-se como deve ser. E das duas, uma, ou não se informou, como muitas vezes já aconteceu ao Primeiro-Ministro ao longo destes 4 anos, de dizer coisas na Assembleia da República que depois é desmentido pelos factos, muitas vezes por desconhecimento, ou então, na cadeia hierárquica, eu disse isto aqui a semana passada, alguém foi mentindo. Ou foi o Subdiretor-Geral que mentiu, ou o Diretor-Geral, ou o Secretário de Estado, ou a Ministra. Toda a gente foi mentindo, porque o Primeiro-Ministro, manifestamente, disse informações erradas. E perante tudo isto, o que é que nós assistimos? É um bocadinho também como nós temos assistido o linguajar da Comissão de Inquérito ao BES, não é? É criar o ring fencing à volta do Governo. Porque, de facto, vamos tendo demissões e no Governo nunca ninguém é responsável por nada. E isto é que é um padrão, porque na Justiça também a Ministra e o Estado de Estado nunca são responsáveis, na Educação o Ministro e o Estado de Estado nunca são responsáveis, aqui a Ministra e o Estado de Estado nunca são responsáveis.
Pá, a única pessoa, honra-lhe que seja feita, e que se calhar esse é que não tinha grandes responsabilidades, que se demitiu, foi Miguel Macedo. E em todas estas situações, parece-me que até era o único, até ver, não sabemos o que é que está no processo judicial, mas que até ver que me parecia que tinha menos responsabilidades e assumiu. Aqui, toda a gente, temos este padrão da Ministra das Finanças não é responsável por nada. E eu também acho que os governos não devem controlar tudo aquilo que é a atividade da administração. Até acho que muitas vezes se cai no erro de todos os governos de muito trabalho devia ser feito da administração a nível técnico, ser feito nos gabinetes de membros do governo ou se gastar muito dinheiro inútil em consultadorias, nomeadamente escritórios de advogados. E, portanto, aí acompanho alguma da reflexão que a Ministra fez. Outra coisa é levar a coisa ao extremo, que é não saber nada. Porque das duas, uma, ou toda a gente está a mentir, ou há uma total incompetência, porque nós até podíamos admitir que não soubessem antes, mas demorarem 3 semanas para esclarecerem, e no fundo quem esclareceu foi um órgão de comunicação social, que primeiro publicou a gravação e depois publicou um documento, que é o relatório. Então, e nenhum secretário de Estado, nenhuma ministra, o gabinete do primeiro-ministro, toda a gente é notoriamente incompetente, demoraram 3 semanas para descobrir algo que funciona mal neste governo a esse nível. Carlos Silva, olhando para a cronologia dos acontecimentos neste facto, acabámos por ter a Ministra das Finanças a reagir apenas ontem, pela primeira vez falando sobre a manutenção da confiança política no Secretário de Estado. Também isso não acabou por ser um fator que ainda fez parecer mais uma atrapalhada todo este processo, e hoje já não negava a existência de uma lista, coisa que o Secretário de Estado fez com todas as palavras há uma semana atrás. Eu tenho que considerar que, na realidade, existe, de certa forma, alguma desarticulação no Governo relativamente à sua comunicação. Aliás, eu disse, foi o primeiro ponto da minha semana passada. Portanto, precisamente. E continua. Portanto, não há uma preocupação clara por reagir em termos de comunicação, como o Partido Socialista, de forma muito hábil, fez sucessivamente nos anteriores governos. E nessa circunstância, parece-me que há uma clara preocupação dos governantes em gerir o país e estarem focados nos aspectos mais importantes da economia e que deveria ser o centro do nosso debate. Mas, infelizmente, estamos toldados com casos e casinhos, neste caso, e efetivamente não deixa de ser um caso importante na medida que está em causa a segurança fiscal dos dados dos contribuintes, e todos os contribuintes, também como eu já defendi na semana passada e há 2 semanas, têm direito ao sigilo fiscal, têm direito a estar protegidos, porque hoje em dia a máquina fiscal possui informação preciosíssima sobre todas as nossas vidas, desde o património ao rendimento, às despesas com os medicamentos, às faturas onde jantamos e almoçamos. Portanto, é muita informação para estar em aberto na posse de, por vezes, e na máquina fiscal há qualquer coisa na autoridade tributária, 11 mil funcionários, há bons funcionários, maus funcionários, uns mais voyeuristas, outros menos voyeuristas, e como tal, há mecanismos, há um problema que tem que ser resolvido. Agora há aqui uma originalidade, é que o problema virou-se exatamente ao contrário. Existia um problema detectado pela direção da autoridade tributária, que era o excesso de acesso à informação que tinha sigilo. Por outro lado, o excesso de aparecimento de fuga ao fisco, fuga de informação fiscal nos jornais, na opinião pública, e então a direção da autoridade tributária pretendeu tomar um conjunto de medidas. Aconteceu que um sindicato, por via de alguma forma de um entendimento que era um ataque que estava a ser feito aos direitos dos trabalhadores, levantou um problema político e a oposição, naturalmente, acompanhou e nestas circunstâncias transformou-se aqui isto num problema político. Também portanto, a originalidade é um bocadinho esta. Não terá ajudado que a questão da lista tenha surgido justamente a seguir ao caso Tecnoforma do Primeiro-Ministro. Mas a originalidade é exatamente esta. Quando um problema pretendia ser resolvido, não se resolve o problema, mas simultaneamente aqueles que tentavam resolver o problema é que são os prejudicados e acabaram por ter que se demitir. Porque a solução não era boa. A solução não estava implementada, a solução estava a ser tratada, estava em processo de experiência, afinal a lista não era lista, só eram 4 pessoas, portanto há todo um conjunto de situações. É evidente que prejudicou muito isto, o facto de ter surgido estas informações acerca do caso Tecnoforma. E eu reformulo a minha questão, a solução não é boa a partir do momento em que o estudo da solução e não uma solução implementada já em si
viola há alguma coisa que os portugueses dão por adquirido, que é igualdade perante É verdade, a essa máquina igualdade é fiscal. necessária, mas o que era preocupante era como estava antes. Era não haver qualquer segurança. Como está. Aliás, ou como está, neste momento ficou pior, porque neste momento, pelo menos, já não há problema, os voyeuristas podem continuar a ir lá e nada lhes acontece. O dramático era, e foi o resultado de uma reunião com as autoridades americanas em termos fiscais, que chegaram à conclusão que afinal o sistema não estava protegido. E nessa circunstância havia que resolvê-lo. Carlos, mas houve aqui. Infelizmente. Mas até face à nossa conversa da semana passada, que estivemos aqui os três, de resto, a falar exatamente sobre este assunto, dizíamos, não, dizia o Governo, não há lista absolutamente nenhuma. E agora estamos a dizer, já se tinha discutido esta possibilidade até com autoridades norte-americanas que já tinham de alguma forma implementado. Fica a ideia que houve mentira. Vamos lá ver, eu também na semana passada disse isto, e hoje a senhora Ministra toca, penso que no aspecto essencial, que há uma separação clara entre o que é o poder político, a gestão do país do ponto de vista macro e aquilo que é a autoridade tributária ou que são todas as outras repartições de serviços públicos. E é evidente que no campo das suas competências, os diretores-gerais têm competências muito amplas e têm competência porque lhes permite criar um conjunto de mecanismos Carlos, de forma a defender o sistema. E nessa circunstância, parece-me que o facto não é para mim natural que uma situação que não estava implementada, uma situação que não passava neste momento de um conjunto, uma lista de 4 nomes, que estava não a são ser... quais que é 4 nomes, não é Maria Silva, não é? são, são exatamente 4 nomes, São talvez os 4 os mais nomes, procurados não é? deste país. Exatamente. Os nomes em que E isso faz toda a poderia diferença. Aliás, se fosse a Maria tendencialmente... Silva, ninguém sabia deste caso. Exatamente, se fosse a Maria Silva, ninguém ia procurar pela Maria Silva. Mas é exatamente, por isso é que tem que ser a uma Ministra fase de das testes, tem que ser Finanças esta estava gente. abalada que E está ninguém queria preocupada porque não procurar. estava lá, naturalmente. Mas aquilo que eu quero referir é exatamente isto, é que perante uma solução que podia vir a ajudar a resolver o problema, uma situação que não estava sequer implementada, provavelmente depois de estudada, de trabalhada, o senhor Diretor-Geral naturalmente iria a despacho e informaria o senhor Secretário de Estado que tinha esta solução para implementar. E aí, naturalmente, iriam ocorrer todos os deixa-me mecanismos ouvir, Carlos, para, mas então- para implementar uma lista. Deixa-me ouvir o Mas Rui Paulo então o Figueiredo. secretário de Estado negou, sem perguntar ao Diretor-Geral, sem perguntar ao Subdiretor-Geral, o Primeiro-Ministro negou sem perguntar à Ministra das Finanças ou ao Secretário de Estado. É que isso até podia ser, embora seja discutível, antes do caso vir a público. A partir do momento em que o caso veio a público, que perguntam sucessivamente ao Primeiro-Ministro e ao Secretário de Estado, então a prática é... Bem, eu vou fazendo declarações sem saber do que é que Imagina estou a o que falar. seria, o que seria. Já assim foi o que foi. Eu acho Imagina qualquer- o que eu acho seria qualquer um de nós. O senhor Primeiro-Ministro saber que existia uma lista VIP. Então, o que seria em termos políticos? Não seria diferente se o Primeiro-Ministro dissesse há uma Dizia. lista Agora, de é secretários de evidente Estado que o tem Sr. que cair? Primeiro-Ministro não poderia aceitar a existência de uma lista nestes termos. Claro. Isto é a prova que ela não existia. Portanto, não, Portanto, pelos não vistos, existia. pelos vistos existe. Não existia. Então a Existe pergunta que existe um agora conjunto de é, testes. Não, a pergunta agora é, muito pode aceitar simples. a existência deste Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais se uma semana depois, afinal, há uma lista de 4 nomes? Eu não sei quem é que mentiu a quem, mas há uma coisa que é clara, que é o Primeiro-Ministro garantiu, embora tendo o cuidado de remeter para a autoridade tributária, ele teve mais cuidado, foi dizendo que não existia nada disso, do que vinha a público, do que estavam a falar. A Ministra das Finanças só falou do assunto ontem e hoje. O Secretário de Estado várias vezes disse que não. Aliás, o PSD, pela voz de Marco António Costa, até pediu um inquérito. O Secretário de Estado veio dizer Mas que não. ele diz que foi e ele que depois pediu o a inquérito. Ministra... Mas o Pronto, Secretário lá de Estado terá na sido. Comissão veio dizer que quem pediu a inspeção foi Sim, declarações feitas por ele, acredito, foi ele. acredito. Ele primeiro negou e depois a Ministra disse-lhe ao Paulo, pede lá o inquérito que eu estou a mandar. E, portanto, ele deve ter pedido. Mas a verdade é que ele fez as declarações públicas. Eu acho que ninguém percebe este funcionamento. Quer dizer, qualquer um de nós, e acho que qualquer um dos portugueses que nos esteja a ver, se tivesse a Não exercer compreendo isto, tenho uma certeza. responsabilidade. Não compreendo isto. Quem disse o quê, quem Pois fez não, o quê, não porque, consegue compreender. porque se tivesse numa responsabilidade e fosse confrontado na praça pública com a existência de algo na sua esfera de ação que está desconforme à Constituição e que viola todos os princípios de igualdade, no mínimo, saía de ser questionado pelos jornalistas ou no Parlamento e ia perguntar. Oh, meus amigos, digam-me lá o que é que se passa com isto. Deixa-me... E, portanto, o que eu acho é, das duas, uma. Se o Secretário de Estado mentiu, eu acho que ele tem que ser demitido. Se lhe mentiram, ele devia ter claramente assumido isso e também não assumiu. Que eu não sabia,
e o diretor-geral e o subdiretor-geral O mentiram. Sr. Presidente do Sindicato foi mais prático nisso. É que se ele sabia, devia-se demitir. Se ele não sabia, também devia demitir. É o argumento, foi o argumento, aliás, de toda a oposição e até de Manuel Ferreira Leite. Deixem-me... Sim, é verdade, embora não sei se isso é necessariamente assim, ou seja, eu não acho que se deva responsabilizar alguém se fazem algo ilegal. Eu pergunto eu acho que é muito o que é que vai ser feito aos processos disciplinares que foram, entretanto, abertos. Meus senhores, eu gostava de aproveitar os últimos Eu acho que é muito incompetente demorar 3 semanas para fazer uma pergunta simples e ter uma resposta simples. Mas deixem-me mudar de assunto, já temos poucos minutos. Balanço desta comissão de inquérito do BES e do GES. Carlos Silva, a oposição, sobretudo do Partido Socialista, envolve também o Governo no rol de responsáveis políticos por aquilo que aconteceu no Banco Espírito Santo e no Grupo Espírito Santo. Eu penso que estamos exatamente a meio da comissão de inquérito. Podemos dividi-la em 2 fases. A fase das inquirições, onde penso que estão todos os partidos de parabéns relativamente ao trabalho que fizeram, ao empenhamento dos deputados, a preparação com que fizeram as audições, as conclusões que se extraíram são significativas. Portanto, agora vamos entrar numa fase mais política, onde provavelmente, se calhar, a Comissão vai demorar mais algum tempo a chegar às conclusões. Naturalmente, há uns que têm uma visão, outros que têm outra. O que se pretendia e o que eu esperava e esperaria de uma Comissão de inquérito, para não cometer os mesmos erros que outros cometeram, era talvez pôr um pouco de parte a questão mais partidária e conduzir isto no sentido de conclusões claras acerca. Mas se o Governo sabia desta resolução e dos problemas do BES e do GES, como diz claramente Fernando Henrique, por exemplo, deve ser posto de parte essa questão política? Eu penso que não é o Governo que causou a queda do Grupo BES. Evidentemente, mas há uma cronologia de acontecimentos, o Grupo BES não caiu. O Fundo de Resolução foi um dos mecanismos. E, naturalmente, embora tendo sido, segundo a Sra. Ministra das Finanças, o Banco de Portugal quem decidiu a resolução, motivado pelo facto do Banco Central Europeu... Sim, mas isso foi no limite, isso foi em 24 horas e até aí as discussões das medidas que deviam estar em cima da mesa. Foram aconselhadas medidas e impostas medidas ao BES que não foram cumpridas, portanto as auditorias forenses dizem que há ilegalidades fortíssimas. Não foi este governador do Banco de Portugal que também conduziu o BES a esta situação, não foi este governador do Banco de Portugal que vendeu o papel comercial de forma ilegal. Nesta circunstância, este governador do Banco de Portugal pode ter responsabilidade em algum tempo que tenha demorado. E é isso que também temos que concluir daquilo que é a análise que a Comissão fez, sim ou não demorou tempo. Na minha opinião, o BES não se criou o problema do grupo GES e do BES não se criou em 2011 nem em 2012, foram durante muitos anos e durante muitos anos passaram pelo Banco de Portugal várias administrações e essas várias administrações não detectaram absolutamente nada. Mas, pelo menos, se há coisa que eu conseguiu arredar o dono disto tudo, se há coisa que mas tarde e às más horas e eventualmente se fosse mais cedo, um buraco de 1.500 milhões não tinha acontecido. Se a solução tivesse sido a que o Partido Socialista defende, que era a recapitalização do banco, a esta hora os portugueses tínhamos outro BES, mas com triplo da dimensão às costas. Nunca se vai saber. Não e aquilo que pergunto é se o PSD sempre culpou e sempre atribuiu responsabilidade política ao desfecho do BPN, está no direito da oposição, havendo prejuízos para os contribuintes, responsabilizar politicamente o PSD por uma solução que não foi boa. O prejuízo para os contribuintes hoje foi claro, a Sra. Ministra voltou a referir, se a haver prejuízo serão os bancos, as instituições financeiras que o assumirão. Os contribuintes poderão ter uma cota à parte daquilo que é a participação da Caixa Geral de Depósitos nesse fundo de resolução. Mas, naturalmente, não tem comparação com os 6 mil milhões que provavelmente poderia constituir se tivesse ocorrido uma nacionalização. Não digo que recapitalização, há pouco eu disse a recapitalização, muito provavelmente a recapitalização não seria a solução, porque o banco não tinha forma de resolver a médio prazo, sim, mas a nacionalização seria com certeza muito, muito pior para os portugueses. Rui Paulo Figueiredo, balanço desta comissão. Só uma nota que o Carlos Silva estava a trazer outros exemplos do passado. Nós hoje olhamos para trás e vemos claramente que a solução do BPN foi provavelmente uma má solução.
Embora estes mecanismos que hoje existem não existissem na altura. Evoluímos muito desde aí. E o BPN era um banco com uma implementação da economia bastante diferente daquela Sim, que era o nada a Grupo ver. Espírito Santo e o BES. Mas a verdade, 30% do mercado. mas a verdade é que na altura esta solução foi apoiada quer pelo PSD, quer pelo Presidente da República. Não, a Vivíamos... nacionalização não. Foi apoiada pelo PSD, pelo Presidente da República. Vivíamos, na altura, também a ressaca muito próxima Do Lehman do Lehman Brothers. Brothers. E, portanto, por isso é que nós é mais fácil olharmos a esta distância. Na altura Paulo havia Figueiredo, o eu lembro-me medo do Paulo do Rangel falência estar social. completamente contra a nacionalização. O grupo parlamentar foi levado a votar contra a E nacionalização. eu lembro de Manuela Ferreira Leite e Cavaco Silva serem claramente a favor. Aliás, o Presidente da República até promulgou Só temos em, mais um em minuto, tempo Paulo recorde. Figueiredo. Um minuto. Peço desculpa. A Comissão de Inquérito ao BES, eu faço um balanço claramente positivo. Aliás, eu sou muito crítico do funcionamento das comissões de inquérito. Acho que devíamos mudar muito o seu regime jurídico. Acho que as conclusões deviam ser aprovadas por 2/3. Acho que os relatores não deviam ser impostos pela maioria. E vamos ver, nesta segunda fase, como é que isto vai correr. Eu tenho apreço pessoal pelo deputado relator, o deputado Pedro Saraiva, e eu acho que ele vai apresentar um bom produto. Acho que até aqui correu globalmente bem, ou seja, isso partilho do que o Carlos disse. Houve trabalho, houve estudo. Acho que há um ponto negativo, que é o modo como José Guilherme se furtou a participar na comissão de inquérito. Naturalmente que andou a jogar o jogo do gato e do rato. E penso que a comissão foi menos com ativa. isso. E, portanto, aí isso devia ter sido impedido. Aqueles 14 milhões é algo que fica por explicar. E, naturalmente, eu partilho de algumas teses que o Carlos estava a dizer. Ou seja, os primeiros responsáveis são os gestores do BES e do GES e não percebo como é que a Justiça ainda não atuou. Há problemas na supervisão, há problemas na regulação, há problemas também daquilo que foi o acompanhamento que a Troika fez a isto. Eu espero que se tirem ilações de todos os partidos Que ainda não e se respondeu às possa, perguntas. Que ainda não respondeu às isso perguntas possa também. melhorar em termos de regulação e supervisão, e naturalmente que o Governo também lavou as mãos um bocadinho disto tudo. Eu faço um reconhecimento à estratégia política do Governo. Eu acho que o Governo, na sua própria autoproteção, esteve bem. Naquilo que são os efeitos na economia e nas finanças públicas, acho que esteve mal, porque se Temos de percebe terminar. que claramente teve alertas de Ricardo Salgado, de Fernando Henrique, de José Maria Ricciardo, a Ministra das Finanças e o Primeiro-Ministro, e Vítor Gaspar também, souberam muito antes da maioria dos portugueses. E já agora o Presidente da República parece que também. Meus senhores, agradeço a vossa presença no Em Foco, que hoje termina por aqui.